Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora conectados com 38 pessoas, 19 horas e 10 minutos, daremos início a mais um workshop de Lean Six Sigma e excelência operacional. E hoje com um tema super bacana: toque, teoria das restrições. Estarão com a gente aqui dois especialistas no assunto. Vou projetar, como já é, né, de praxe, o nosso material guia para orientar esse momento, tá? Utilizem aí desde já o chat para que vocês possam eh, fazer perguntas, interagir aqui com a gente. Nós teremos momentos para fazer isso. Antes de fazer a apresentação oficial, farei isso no início de cada palestra, mas gostaria já de antecipar os dois temas que iremos tratar hoje aqui no nosso workshop. Teoria das restrições, da teoria à prática, com o nosso amigo Gustavo Fernandes, e conhecendo a logística e operações da Alvoar Lácteos, aplicação prática da teoria das restrições com o nosso amigo Antônio Rodrigues Neto. Então, será sobre esses dois temas que nós iremos abordar aqui no nosso encontro de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E como eu disse para vocês, nós seguiremos esta agenda, né, onde, a partir de agora, após dar boas-vindas a todos vocês, iremos ter, às 19 horas e 10 minutos, a nossa primeira palestra, com um tempo médio aí de 25 minutos, com o tema Teoria das Restrições, ou seja, toque, da teoria à prática, que será ministrada pelo nosso amigo Gustavo Fernandes. Teremos logo em seguida 5 minutos aí para alguns comentários, farei aí algumas interações com o Gustavo, e logo em seguida nós teremos a nossa segunda palestra, a princípio prevista para as 19 horas e 40 minutos, que também terá uma duração em torno aí de 25 minutos, com o tema Conhecendo a Logística e Operações da Alvoa Lácteos, aplicação prática da teoria das restrições. Faremos ali 5 minutos de interação e logo em seguida abriremos para um debate, onde os nossos palestrantes irão responder perguntas, né, dos colegas que aqui estão presentes. Nesse momento já estamos conectados aí com 40 pessoas, né? E aí teremos, como já está aí de costume, a liberação da nossa senha para o sorteio de uma caneca parecida com essa, que nesse momento estou aqui, o Gustavo e o Antônio Rodrigues Neto, tomando um chá para aquecer, né, um pouco mais aí o nosso encontro e a nossa noite, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso amigo Gustavo Fernandes. Gustavo Fernandes será o palestrante da teoria das restrições, da teoria prática. Gustavo Fernandes, ele é diretor de projetos da Flow Consulting, engenheiro texto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com MBA em engenharia de produção pela FFB. Ele diplomado internacionalmente pela escola, né, Goldratt, como especialista na área de toque, de teoria das restrições, que será o tema que ele irá abordar. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso evento, ao nosso encontro. Mais uma vez, te agradeço pela tua disponibilidade. Temos um amigo em comum, na verdade, temos agora dois amigos em comuns, né? Você foi bastante indicado por um colega de trabalho, o Inácio, né? E aí, quando eu falei com o Antônio Rodrigues Neto, ele disse: Ah, rapaz, o Gustavo está mais do que super indicado, traga ele, porque é bom que a gente faz uma conexão aqui com a palestra que a gente vai ministrar logo em seguida, né? Que o Antônio Rodrigues Neto vai ministrar. Então, Gustavo Fernandes, abro aqui para ti esse espaço, tá? Tá contigo agora. Dá um share aí na tua apresentação, se apresenta e agora é contigo. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Muito obrigado, Alan. Agradeço demais, né, o convite. Não poderia, né, não teria como, né, negar um convite desse, né, principalmente pelas boas indicações, né, que você também recebeu, né, o Inácio, quando me avisou que você entraria em contato, né, a gente ficou bem feliz. E quando eu soube que era com o Rodrigues, então completou aí realmente, né, não tinha como não estar fazendo parte aqui desse momento. E aí vamos compartilhar um pouquinho, né, do que é, né, a teoria das restrições, né, contar um pouquinho aqui algumas histórias. Vamos estar sempre tentando
falar um pouco da teoria e da prática, né, da aplicabilidade, né, daquilo, uma apresentação rápida, porque é um mundo até eu ser, né, eu quando comecei foi bem ali na operação, no chão de fábrica, e depois a gente foi vendo que como é vasta, né, essa metodologia. Então, 25 minutos, né, seriam poucos para falar de tudo, mas a gente vai tentar aqui abranger, né, as principais áreas e as principais áreas de atuação, né, que nós, né, atuamos. Então, até o C, né, algo, uma metodologia, né, que, como a gente viu aqui falar do Lean, né, da excelência operacional, ela deriva, né, do Lean, né? Tem um artigo que já começa aqui com uma indicação muito bacana, que é o sobre ombro de gigantes, né? E esse gigante que ele se refere nesse artigo, né, é o Taishi Ono ali com Lean, né? E é uma metodologia que veio aí na sequência. Me apresentando um pouco, né? Você falou, eu fui gerente, fui supervisor, fui gerente, fui diretor industrial, trabalhei na Goldratt, que foi quando eu vi realmente que a teoria das restrições que eu sabia era só uma pontinha do iceberg. E minha formação, como você falou, é de engenharia têxtil, né? Então a aplicação era muito na confecção, ali no ramo da moda. E aí um dos meus primeiros projetos, né, saindo desse ambiente, aí foi na Betânia, né, hoje é Alvoar, né, o Rodrigues vai falar um pouco do projeto lá, e a gente, né, teve essa felicidade de estar participando também, e hoje com a nossa, né, consultoria especializada aí em linha, onde atuamos, né, em vários ramos, né, e aí você vê a versatilidade da metodologia. Então, hoje a gente tem clientes no ramo de alimentos, de moda, moveleiro, construção civil, metalúrgica, e tudo isso apoiado em princípios muito básicos, muito simples, né? E esse é um dos pilares da metodologia. Aqui tem alguns parceiros nossos, né, para mostrar aonde estamos atuando. Aqui a gente tem parceiros bem importantes, né, aqui na cena local e no cenário até nacional, né? Ramo de movelaria, então a Jacaúna, né, gigantesca aí, nosso cliente e com resultados excelentes. O Sindipan, né, vem realmente fazendo tendo os resultados aí fantásticos. E aqui, né, mais abrangente nas áreas, então a própria Betânia, tivemos aí a felicidade de voltar agora para rever o projeto Giro Mais, que é um projeto daquela época, né, Rodrigues? Então, Nossa Fruto, Mota Machado, Semag, Biomática. Então, é realmente uma aplicabilidade, uma versatilidade incrível. E o que é essa metodologia? Né? A gente escuta falar hoje até bastante, né? Na minha época, quando eu tive esse primeiro contato, era algo muito. Nem na faculdade os professores mandavam ler a Meta, né? Que é o nosso principal livro ali. Então, eu tive esse contato realmente na Guararapes, né? Com a consultoria que a empresa contratou. E aí, no primeiro momento, foi de muita estranheza, porque o criador da metodologia, né, o Goldratt, era um físico, né? O primeiro momento a gente pensa, o que é que esse cara entende de processo, né? O cara está lá, né, estudando física. E aí essa história é bacana, né? Entender essa raiz do Goldratt, dele vindo da física, é muito importante para entender as diretrizes da metodologia, né? Como é o processo de raciocínio que ele usou na resolução dos problemas, né? Então, o pai dele tinha um amigo que tinha uma fábrica que ia muito mal das pernas. E aí, quando ele conversando com o amigo pai dele, falei, cara, pede pro teu filho ir lá. Então, ali na região, né, na cidade dele, ele era conhecido como um cara inteligente, né? Tinha doutorado, né, tudo isso. E o pai dele fez, pô, mas ele não entende nada disso. Ele fez, não, mas ele é um cara inteligente, né? Ele pode me ajudar. E o Goldratt, como bom cientista que era, né, aquela curiosidade boa, fez, né, topou o desafio. E quando chegou na fábrica, ele não criticou o processo, ele não entendia, mas ele entendia aquela relação de causa e efeito. E ele começou a perguntar qual era o objetivo, né, que ele tinha e como era que ele estava conduzindo o processo. E ele começou a ver ali que tinha, né, uma contradição muito grande do objetivo, né, e da execução. Como o Goldratt era um cara muito fora da curva, né, ele não só ficou com aquela curiosidade guardada, ele começou a escrever vários livros, né, e criou toda uma metodologia. E baseado em algo muito simples, né, que ele observou que todo sistema, por mais complexo que seja, ele é regido por poucos elementos, que ele chamou de restrição. É mais comum a gente ver no chão de fábrica, né, nas empresas, o pessoal chamando de gargalo. Né? Então, eu não preciso, né, melhorar todos os pontos ao mesmo tempo, né?
eu preciso entender qual é o ponto correto, né? Qual é o ponto, qual é o meu gargalo ali do momento, uma vez que ele nunca acaba, ele só vai mudar, né, de lugar. Essa historinha dele nessa fábrica, ele relata isso nesse livro chamado A Meta. É o nosso livro base aí, né, na nossa Bíblia aí da TLC. E não tem só isso, né? Tem muitos outros, né? Baseado no marketing, na gestão de projetos, na gestão de estoque, né? Que é o Não é Óbvio, é um livro fantástico, né? Então, estoque é algo que todo mundo tem realmente de problema de como é que eu faço isso para não ter nem muito, nem deixar faltar, né? Qual é o ideal. E ele começou a destrinchar todos esses ambientes. E para ser bem fundamentado, ele começou, né, no básico. Então, o que é TOC? Então, ele usou todas as técnicas e filosofias das ciências exatas, que é a raiz que ele veio lá da física, né? E aplicou nas organizações humanas. E uma tecnologia só traz um benefício para a gente quando ela realmente diminui uma limitação. E aí ele começou a trabalhar em volta disso e criou toda uma estrutura. Tem os 4 pilares da TOC que ele criou aqui, que a gente vai olhar rapidamente, que é a convergência, consistência, o respeito e o nunca diga eu sei. Os processos, né, tem os 5 passos de focalização, que a gente vai falar bem, é o nosso mantra, né, o PUG, né, as 3 perguntas estratégicas, camadas de resistências. A ferramenta é o processo de raciocínio, que é essa relação de causa e efeito. Né? Tem a árvore de estratégia e tática, que vê muito bem onde é que eu estou, para onde eu quero ir, como é que eu vou fazer esse passo a passo. Né? E aqui tem alguns exemplos de aplicações. Né? Nasceu nas operações, mas hoje ele atua até na área financeira. Né? Tem, né, livros que falam de aplicação da teoria das restrições na área financeira, como, por exemplo, o Bússola Financeira é o nome do livro. Quando chegavam para ele, perguntava como ele conseguiria resumir a TOC em uma palavra, o Goldratt, né, dizia de uma forma muito simples, foco. Mas o que é foco, Alan? Né? Essas perguntas simples são a que mais, né, deixa a gente com dificuldade de responder. Então, o que é foco? Então, é a capacidade de se concentrar em poucas coisas e não se distrair com todo o resto. Então, hoje, né, quando a gente chega para dar as consultorias nas empresas, é muito bacana que a galera abre um BI, né, e faz, eu tenho 200 indicadores, né? O Rodrigues, né, ensina fantasticamente aí, Excel, BI. Isso acontece, Rodrigues, que a galera quer muito indicador. E às vezes, né, mas qual é o indicador que eu realmente quero para me ajudar numa tomada de decisão? Então, a TOC traz essa simplicidade de onde é que eu tenho que manter o foco. Para ajudar a nós mantermos esse foco, né, tem esses pilares aqui. O primeiro é da convergência. Né? Então, eu antes de fazer engenharia, né, eu fiz alguns semestres de física, né, depois que eu migrei para engenharia. E a gente vê lá a simplicidade inerente. E é muito bacana que todos os eventos, né, que tem, ele converge para poucas causas. Eu tenho ali a consistência, eu tenho o respeito e a humildade arrogante. O que seria cada um desses? A convergência faz com que eu tenha uma pergunta dessa aqui, né? Qual o sistema mais simples? E normalmente o pessoal fala que é o sistema azul, né? Só que o Goldratt, né, sempre falava, mas esse sistema azul ele não tem conexão. O que é que na vida real não tem conexão? Tudo está muito conectado, tudo é muito complexo, né? No significado da palavra, que tudo está conectado. O grande lance, né, como é nesse sistema aqui vermelho, é entender qual é o ponto correto. Se eu fizer uma atuação aqui no sistema azul, eu vou tentar estar melhorando, né, pontos isolados ali. E como é que eu melhoro o meu sistema? Esse de baixo não. Se eu entender quem é que rege toda essa ligação e atuar nesse ponto, eu já consigo ter uma melhoria, né, global, que é uma palavrinha que a gente vai estar falando muito aqui, né, nessa apresentação, do ótimo global. Ele tem que se sobrepor ao meu ótimo local. Né? O outro pilar é o pilar da consistência. Né? O Goldratt, né, sempre dizia, a realidade ela não se contradiz. Né? Tem alguns livros dele, né, que ele fala, um edifício não tem 2 alturas. Né? E como ele era físico, né, tem aquela questão do ponto de referência, porque você pegou um ponto de referência, né, errado, você está vendo com outro ângulo, mas a realidade é uma só.
E aí é muito comum, né, quando ele levava isso para as empresas, de como era interessante, como as pessoas viam a mesma coisa de formas diferentes. Então, não pode ter conflito, né? Porque ele dizia que o tripé para ter resultado, né, é harmonia, né, e crescimento. Então, se eu não tenho harmonia, eu não consigo ter esse crescimento. E aí tem essa figurinha que eu acho aqui fantástica, né? Que número é esse, Alan? Né? É um 6? É um 9? Né? Então depende do ponto de vista. Isso é muito bacana, levando para um ambiente de aplicação de TLC, antes de começar, né, arrastando a máquina, né, às vezes a gente conta com ansiedade ali na empresa que já quer ver a gente mexendo em algumas coisas, mas entender, né, essa consistência, né, principalmente dos dados. Tem uma empresa de lingerie que a gente dava consultoria, e quando a gente chegou para a reunião, né, tinha uma que dizia: você me entregou uma peça. Aí a outra dizia: mas eu fiz três. Todas as duas estavam falando da mesma coisa, só que era um kit de três peças. Uma estava falando em kit e a outra estava falando em unidade. Então, assim, isso para uma peça era muito fácil de ver a diferença, mas quando você extrapolava para todo o mix, para toda a produção de mais de 2 milhões de peças por mês, os números não batiam nada com coisa nenhuma. Então, como é que você iria tomar, né, uma ação, né, de forma assertiva se nem tinha essa consistência aí nesses dados e nesse conceito? O terceiro pilar é um que é muito surpreendente, porque o Goldratt era um cara, né, ele não era de humanas, né, ele era de exatas, mas ele tinha um olhar muito grande para a relação humana e para o ser humano. Então ele partia de um pressuposto em todo, né, trabalho que ele fosse, em toda situação, né, melhor dizendo, que ele estava, que as pessoas são boas, né? Então você tem que ter esse respeito e que sempre há uma razão para todo comportamento, por pior que seja. E aqui tem várias histórias, né, bacanas que eu presenciei ao longo, né, da vida, né? E quando eu trabalhava na Riachuelo, eu participei, eu tive sorte de estar em alguns momentos, né, em algumas grandes mudanças, né, nas empresas que eu participei, né, ativamente. E quando, né, a Riachuelo deixou de ser uma empresa de básico para ser uma empresa de moda, aquilo foi uma transição, né, muito, muito grande. Só que o pessoal na produção não queria fazer a moda. E aí foi muita resistência, resistência. E aí, quando a consultoria chegou e fez: vamos conversar e escutar o pessoal, né? E aquilo foi muito marcante nessa história do respeito, né? De escutar o outro, ver o ponto de vista do outro, né? E as métricas de cobrança, né? De eficiência, de tudo isso, estava com a métrica antiga para uma realidade totalmente nova. Então, ninguém queria fazer aquilo que era moda, queria fazer só aquilo que era o básico, que era o mais fácil, porque era cobrado de uma forma que favorecia aquilo. E aí, uma frase que, né, eu brinco muito, se fosse tatuar uma frase, era essa aqui, ó, que é: diga como me medes, que eu te direi como me comporto. Né? Então, como é que nós estamos cobrando, né, as pessoas, né, a gente numa posição ali de gestão, de liderança, que tem esse poder, digamos assim, né, de estar colocando ali esses indicadores. Às vezes a gente chega em alguma empresa e faz: cara, tu tá com estoque em processo muito alto, né? Aí eu trabalho muito com confecção. Aí fez: não, porque a meta do corte é cortar o máximo possível. Aí, às vezes, o gargalo que ali a costura passa 10, o cara tá cortando 30 todo dia. Quando vê, tá o caixa lá arrebentado e tal. Aí você: mas por que eu corto para? Não, porque ele tem a eficiência dele. Então, eu acabo sendo culpada desse comportamento. A gente sempre fala muito que o indicador, mais do que indicar um número, ele também indica um comportamento. E até você tem muito esse olhar, né, para como nós estamos direcionando o pessoal, porque ele vai se comportar como ele está sendo medido. Né? Então, esse é um mantra nosso também, né, que trabalha com o TLC. O quarto pilar, o Goldratt dizia que a gente tem que ser humildemente arrogante, né? E aí são duas palavras ali e bem contraditórias. E aí, quando era perguntado para explicar, ele fez: pô, como nos sentimos, né, quando algo não funciona? Realmente muito frustrado. Então, a gente tem que ser humilde para entender que a gente ainda não achou, né, uma saída, ou a gente não aprendeu aquilo, mas a gente tem que ter aquela arrogância boa de saber que vai conseguir achar, né, uma melhor saída. Isso acontece muito em alguns projetos, quando a gente vai, principalmente numa área nova que a gente não atua, né, quando o pessoal, né, pergunta: já trabalhou com isso? Eu fiz: não, mas vamos achar, né, uma melhor saída. Então, pode parecer, né, muito arrogante, mas não. É essa segurança de que tudo é processo, tudo está fadado ali a ter uma relação de causa e efeito. E se você entender bem, né, essa relação de causa e efeito, você consegue achar uma boa saída, né, para tudo
que é processo. Então, com esses quatro pilares aqui, a gente deu uma passeada bacana nos fundamentos da TLC e a gente começa a aplicar aqui na área de operações, que foi o nascedouro aí da TLC. O que são operações? O que eram operações para o Goldratt? Então, sempre a definição é muito genérica, é muito simples, é muito simplória, né? Processos, né, são processos sequenciais, onde o tempo de processar o produto, seja ele físico ou serviço, né, é pequeno em relação ao tempo total do processo, né? Ele dizia que normalmente menor ou igual a 10%. Quando a gente está estudando lá o Lean, né, ele fala que tem a muda, né, só 5% daquele tempo ali é útil, todo o restante é muda, é desperdício. Então, o que são esses 90% que são desperdício? Como era a visão do Goldratt, né, para isso e por que isso acontece? Na maioria das empresas, né, lidam com a complexidade, dividindo as organizações em partes funcionais e exigindo que cada parte encontre, né, um jeito de fazer. E eu lembro muito quando eu era bem novo, né, no primeiro setor meu que eu atuei foi um setor de corte, era um corte manual, e eu estava sendo cobrado ali para reduzir gente, reduzir gente, reduzir gente. E na época eu não tinha como opinar muito, né? Era bem novinho, chegando agora tinha que fazer, né? Eu era cobrado desse jeito, né? Falando lá daquele terceiro pilar que a gente viu. Só que eu não era o gargalo, né? O gargalo era a costura. E quanto mais eu melhorava, com bastante aspas aqui, né, com essa métrica que eu estava sendo medido, que era só reduzir gente, mais eu piorava meu serviço para o gargalo. Então, enquanto mais eu ganhava parabéns e tapinha nas costas, mais o gargalo, menos o gargalo produzia. E eu fazendo aqui, eu balançava a cabeça e, meu Deus, né? Tipo, isso não tá legal, né? Aí as inimizades lá, tu tá mandando porcaria para mim e tal, mas por quê? Porque falta essa visão holística, que é o que a TLC traz para a gente. Então, em vez de estar fazendo, né, os silos, como ele chamava, os feudos, mas o mais comum a gente encontra, né, ouvir falar como centro de custos. Então, cada um faça a sua melhoria acreditando que a soma dessas melhorias dá uma melhoria global. Só que às vezes ele está se matando ali os setores. Então, eu pego uma fábrica que era para ser vista, uma empresa de forma geral, que era para ser vista como uma unidade, quebro em várias partes, peço para cada um correr atrás do seu, né? Cada um no seu quadrado, né? Aquela história. A única coisa que eu consigo é criar aí um ringue de briga e a minha capacidade produtiva, né? A nossa capacidade de ganho vai degringolando aí e a gente perdendo realmente bastante. Então, isso é uma visão, essa visão local, não é uma visão que a TOC pregue, pelo contrário, ela é bem rígida, né, contra isso. Então, sempre tem que ser visto como um todo. E aí a gente vê em projetos, né, situações do tipo, eu estou disponibilizando mais o produto e aí eu preciso aumentar a minha logística. Eu não posso aumentar a minha logística, cara, mas é para entregar mais produto. Não, se vira, tem que ser com isso aqui. Então, às vezes a fábrica é cobrada para produzir mais e ele começa a produzir o que não está precisando, aí a fábrica melhorou o custo minuto dela, mas não é o que está precisando lá para vender. Então, falta muito esses indicadores globais, né? E a gente, quando vai estudar um projeto, né, para fazer uma implementação de TOC, a gente começa muito por esse estudo aí de como são seus indicadores. Isso vai dizer muito do resultado. Toda essa questão de ver como um todo, né, a empresa, é para melhorar o fluxo. Né? E o que é melhorar o fluxo? Para a gente que trabalha com operações, né, isso é equivalente a eu dizer que eu tenho que reduzir o lead time. Então, se as coisas começam e terminam de forma mais rápida, o fluxo está fluindo melhor, né? Fica até redundante, mas seria isso. Então, esse tem que ser o objetivo primordial, né, de qualquer sistema e tem que ter um mecanismo prático de oriente quando não produzir. Então, quando é que eu paro? Qual é a métrica? São dias de processo, né? É a capacidade, né, do gargalo. Mais na frente a gente vai falar sobre TPC, que é o que regula, né, tudo isso. As eficiências locais devem ser abolidas. Então a gente vê até em alguns artigos e alguns livros, né, de link faz um OE do gargalo, né? Eu até brinco que é bem contraditório, que o OE era no geral, agora a gente já está focando mais onde realmente importa. É o único setor que eu quero, né? O único recurso que eu quero que seja 100% é o gargalo.
os outros é saudável para o processo, né, como um todo, que ele não seja, né, 100%, a gente vai já falar um pouco, né, um pouco disso. E deve existir um processo de focalização para balancear os fluxos. Eu lembro muito quando eu era mais novo, eu ficava tardes e mais tardes com a equipe de engenharia querendo balancear as capacidades, né, querendo fazer uma célula de produção perfeita, totalmente balanceada e tal. E aí depois que eu comecei a estudar TLC, né, em outras palavras, né, ele falou: deixa desbalanceadas as capacidades, balanceia o fluxo. Isso, quando eu entendi a diferença, né, disso, realmente mudou totalmente a forma, né, de gerir o processo. Fazendo dessa forma, baixando o estoque em processo, né, atuando realmente onde é o gargalo, que é o que dita o meu ritmo, eu saio de uma situação dessa aqui de baixo, estou com fluxo, né, carregado, que não flui, onde está todo mundo ocupado trabalhando e o resultado muito ruim, e aí você acaba não sabendo até onde atuar, porque está todo mundo cheio de material trabalhando, né, e o que a gente busca é um fluxo desse como de cima, né, um fluxo com estoque em processo baixo, fluindo realmente entre os recursos. Quando o Goldratt fala que a operação, né, ele tem até 10% do tempo útil, todo o resto não é útil, né, ele fala muito essa diferença de touch time e lead time. O que seria isso, né? Touch time é o tempo que a gente realmente está tocando a peça, que a gente está transformando ali, né, a matéria-prima em produto acabado. O lead time é o tempo que eu comecei aquela ordem de produção até o tempo que eu encerrei. Todas as ineficiências estão dentro desse tempo. E quando a gente compara essas duas coisas, realmente dá uma diferença muito grande. Eu lembro muito quando, né, a gente começou a entender essa relação, a gente pegava uma ordem de produção de 1.000 peças, aí pegava o tempo, era para aquela OP ficar pronto em um dia e meio. Quando a gente olhava o lead time, estava em 60 dias. Então, né, onde é que isso se perdeu? E a gente começa a entender, né, esse tempo de fila, esse tempo de espera, que é um desperdício bem grande. E aí tem uma história muito bacana, né, de algumas pessoas que o Rodrigues conhece, né, também, que fazia lá consultoria de TLC, e eu lá com os grupos de costura trabalhando, o pessoal chegava e dizia: tem muito. E eu ficava danado na época sem entender, porque como é que tem muito se ninguém nem contou, né? Só que quando eu comecei a entender essa diferença da relação de lead time e touch time, e quando a gente pegava o tempo que ele passava ali em cada setor, quando eu cortava pela metade, ou seja, quando eu reduzia o estoque em processo pela metade, eu não tinha nenhum dano ali na operação, eu só estava diminuindo esses tempos de espera. E aí quando eu comecei a entender, que eu comecei a diminuir, né? E eu lembrava muito dos treinamentos que a gente perguntava, né, às costureiras, quantas peças você processa por vez? Elas riam assim, dizia só uma, e porque você precisa ter 200 aqui, né, no seu colo. E aí a gente foi começando a entender como a gente levava, né, esse conceito do touch time e lead time ali para a prática. Se o touch time é tão curto, por que o lead time é tão grande? Então o Goldratt, né, tem algumas frases que, né, direcionam todo o pensamento. Ele dizia muito: eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado, né? Isso é uma frase que eu acho de uma genialidade. Então, esse conceito de curva U é muito isso. Não tem uma quantidade exata, não tem um número mágico, né? Como muitas vezes cobram da gente o número exato. Cara, vamos cortando, né? Quando a gente vê que está bom o suficiente, né? Que é outra coisa que a gente treme, porque hoje a gente quer muito número muito preciso. Então, eu lembro muito que a gente foi cortando pela metade e cortando quando a gente viu que ia travar, porque essa curva U quer dizer um ponto, quer dizer um excesso muito grande, no outro quer dizer uma escassez muito grande. Então, qual é um ponto ali no platô aqui que é bom o suficiente? Então, nessa de ir cortando pela metade, sentindo, né, como estava se adequando, a gente saiu num lead time de 60 dias para 6. Aí a gente conseguiu colocar para rodar, né, o projeto Fast Fashion. A gente brincava que antes era um Slow Fashion, né, porque não tinha tempo de reação, demorava demais, né? E aí nem se fala, né, o caixa que foi liberado aí da empresa porque não precisava de todo aquele material. Nem se fala dos outros ganhos, como a velocidade, a resposta rápida ali ao que realmente, né, está vendendo, e você não está com todo aquele fluxo de coisas que não é o que era a urgência. Para nortear todo esse processo de como a gente fazia, tem aqui um dos pontos mais importantes da nossa apresentação, que são aí os 5 passos de focalização. Então,
como é que eu identifico, né, a minha restrição? Então, é o setor onde tem a menor capacidade produtiva. Então, ele é que rege todo o fluxo, né? Depois é como é que eu estou explorando esse recurso? Eu estou explorando bem? Uma das formas mais simples de explorar bem esse gargalo é não deixar faltar, né, material, né, para ele, não deixar ele muito tempo parado. O terceiro é como é que eu vou subordinar todo o meu material ao meu gargalo, né? Todos os meus recursos ao meu gargalo. Só no quarto passo que a metodologia vai estar falando em aumentar recursos. Então, ela antes se certifica se eu estou utilizando bem todos os recursos que eu já tenho. Isso é um ponto muito positivo, né, da TLC, porque ele já chega atuando com o recurso que tem no ponto certo e a gente já começa a ter um resultado aí, né, de forma bem rápida. E o quinto passo é a gente estar sempre voltando para o passo 1, porque o gargalo nunca acaba, né? A gente até brinca que gestor de processo aí nunca vai faltar emprego, porque nunca vai faltar gargalo para a gente gerenciar. O que a gente precisa é estar atento aonde ele está, para não estar fazendo um plano de ação direcionado para onde não é o gargalo. Até você traz outra coisa muito importante para a gente também, que é essa relação entre o ganho e a despesa operacional. E isso a gente tem alguns cuidados, né, para falar, porque não é que a TLC não liga para o custo, mas ela faz, se eu aumentei meu custo, mas se o meu ganho cresceu muito mais, esse aumento de custo, né, a gente não considera como algo ruim. O que a gente muitas vezes vê nos projetos quando faz um gráfico desse é que eu aumentei meu custo, eu não aumentei meu ganho. Então, se tu aumenta teu custo e tu aumenta de uma forma muito maior o teu ganho, isso não pode, né, ser considerado como um aumento ruim, né? Foi realmente um aumento no ponto certo ali no gargalo. Toda a gestão de fluxo que a TLC faz é baseado em cores, né? E baseado em dois conceitos, né? De MTA e MTO. Um significa que eu estou produzindo para um estoque, né? Isso quando eu tenho produtos mais commodities que eu vou trabalhando ali para uma reposição. Então ele sai dessa da produção trabalhar para o cliente lá na ponta e a gente coloca a produção para trabalhar para o estoque e o estoque para trabalhar para o cliente, possibilitando essa estratégia aí do pronta entrega, né? Da disponibilidade. E o MTO é quando a gente trabalha para uma data específica, né? De entrega. Então, eu tenho aqui as cores que mostram como é que está a situação do meu estoque. Se eu deixei chegar no preto aqui, deu a ruptura. Se eu tiver no azul, foi o excesso. Então, são duas situações que eu não quero ter. E quando eu estou falando do MTO, se eu deixo chegar ali no preto, ele está atrasado. Se eu começo as ordens no azul, quer dizer que eu estou adiantado, eu estou utilizando mal o meu recurso, utilizando, né, trabalhando em coisas que não é o tempo correto de trabalhar. Óbvio que essas cores, né, é importante a gente ter um sistema, isso dá para fazer no Excel, quando você entende a lógica, e aí a gente gera aqui umas ordens que dá um sequenciamento. Isso é muito difícil de ter nas empresas, porque as empresas geralmente, atrás daquele ótimo local, Alan, setor X pega o que é melhor para ele, setor Y pega o que é melhor para ele, e o que é melhor para a empresa às vezes fica no segundo plano, ou quando a empresa tem sorte de coincidir que aquilo ali era bom para todo mundo. Mas tem, né, uma não priorização de forma global. Quando você direciona todo mundo para entender o que é que tem que ser feito, né? Esse aqui é um exemplo de um cliente nosso lá de Maracanaú. Quando a gente colocou, tinha quase 60% de atraso, em um mês e meio a gente conseguiu zerar tudo. Né? E os donos, eu lembro a gente conversando, ela, por que há tantos anos de empresa eu nunca consegui zerar, em um mês e meio vocês zeraram? Eu fiz, é porque agora está todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo, né? E não cada um fazendo o seu. E aí, quando a gente começa a entender a relação desses gráficos, você entende, pronto, o gráfico eu quero ter esse aqui, eu não tenho nada, né, atrasado. Que geralmente a gente encontra esse aqui, eu estou cheio de coisa adiantada ou em excesso, deixando faltar ou com coisa atrasada, e as coisas não batem, né, com o que eu preciso. Foi as coisas que o Goldratt, né, começou a entender lá naquela brincadeira dele lá na fábrica, né, entender. Uma forma de resolver os atrasos não é eu aumentando muito o recurso e fazendo lá na frente, porque isso tem um custo. Às vezes eu estou com muito atraso e às vezes não é um problema da produção, é porque eu fiz uma venda que é muito maior do que a minha capacidade, então essa cadeia tem que estar aí bem alinhada. E o que a gente espera, né, é isso aqui, realmente esse alinhamento com um bom direcionamento que a metodologia faz
né, com seus recursos. Na distribuição de estoque, a gente tenta resolver esse grande desafio que é, não, eu quero ter muito, eu quero ter pouco, mas nem muito nem pouco. Qual é o volume que eu preciso ter? Né? O principal é fazer algo que a gente escuta muito e vê muito pouco na prática, que é de sair de uma produção empurrada e para realmente para uma produção puxada. Por que geralmente não fazem isso? Porque a cadeia é muito desalinhada e os lead times são muito longos, então não tem tempo de reação. Então eu começo a adiantar muito o meu processo, né? E isso é muito ruim, muito, né, dispendioso, e toda essa cadeia desalinhada vai fazendo com que eu reduza ali o meu ganho no final. O Goldratt observou que para reduzir o estoque, eu tenho sim que levar em consideração o consumo, mas também eu tenho que levar em consideração o tempo de ressuprimento. Por isso que é tão importante o lead time para quem trabalha, né, com processo, com operação. Quanto menor esse lead time, a gente vai conseguir realmente precisar de estoques bem menores. Então, a chave de tudo, né, o tempo de ressuprimento. E quando a gente resume as metodologias, né, a gente vê ali o Taishi Ohno, ele usou ali o estoque, o Ford usou ali o espaço, e o Goldratt usou o tempo para fazer a gestão dos processos, né? E esse tempo de ressuprimento é a somatória de vários tempos. Eu tenho ali o lead time do pedido, do fornecimento, do transporte, entendendo que quando eu melhoro, né, aqui, quando eu aumento essa frequência, eu preciso de um estoque bem menor. Se o meu estoque é menor, né, eu tenho o que a gente fala, né, um aumento do giro de estoque. E quando tem algum produto que não performa, né, o que vai sobrar daquele produto é muito pouco. Então, eu vou mitigar muito, né, o meu risco de obsolescência. Que tem uma história bacana que a gente né, trabalhava numa empresa que ele tinha 70 lojas e queria chegar a 300, só que ele fez o custo para fazer isso é muito grande. Quando ele entendeu que ele já tinha estoque para fazer esse aumento, né? E aí foi lá na Riachuelo, em 5 anos a gente saiu de 70 para 300 lojas com a mesma quantidade de estoque que a gente tinha antes, né? Então, só fazendo uma gestão de estoque maior. Só que ele deu um estouro no custo logístico porque aumentou muito a frequência, mas quando a gente viu o ganho de agora ter 300 pontos, né, vendendo com aquilo ali, então sempre essa visão holística, até você vai estar trazendo, né, a gente para estar pensando. Quanto mais próximo do final da cadeia, mais instável; quanto mais próximo do início, mais estável. Então, essa história do pulmão, o Goldratt, né, fazia muito uso estratégico ali dos CDs. Então, o CD é quem vai estar fazendo vai estar absorvendo essas variabilidades estatísticas do processo, e dessa forma tem pulmões estratégicos em toda a cadeia. Então, eu tenho ali na loja, no CD, na fábrica, nos fornecedores, isso de ponta a ponta, e a gente consegue observar isso, né, nos gráficos de cores. Isso aqui é um case real que a gente fez uma análise do cliente. Isso aqui é bacana, era o cliente que tinha 1.000 lojas. E quando a gente via que tinha pouco excesso, era porque tinha muita ruptura. Quando tinha pouca ruptura, era porque tinha muito excesso. Ou seja, estava ruim de ponta a ponta aqui do gráfico. Toda essa questão do ser puxado, né, tem que estar sendo norteado pela venda. A gente foi chamado uma vez para fazer um diagnóstico e o dono perguntou o que era o problema dele, né? E foi engraçada a minha resposta, que eu disse que era eficiência muito alta, porque o pessoal da produção era só pegando coisa muito fácil, né, para fazer, sem respeitar, né, essa continha do que é que tem que ser feito. E quando a gente chegou nessa situação aqui, onde ele tinha 5 milhões de peças e não conseguia faturar 1.700.000 peças por mês, ele saiu de uma situação que ele baixou o estoque para 3 milhões, conseguindo faturar 2.200.000 peças por mês. Então, o giro dele foi lá para cima, né? Esse aqui é o nosso maior case, assim, que foi o nosso maior cliente até hoje, e que dá para alinhar, né? É só realmente ter uma metodologia legal, né? Eu falo muito da diferença de tecnologia e metodologia, né? Que se essas duas coisas não andarem junto, a gente, né? Hoje toda empresa, por menor que seja, consegue entrar na internet e comprar um RP que paga R$ 50 por mês ali. Então a tecnologia ela acaba que está muito acessível, mas qual é a metodologia que norteia isso? Né? Então faço muito essa casadinha aí, sempre nos discursos, no treinamento, entre metodologia e tecnologia. Aqui é a média de alguns resultados que a gente consegue nas implementações, né, de aumento de produtividade, redução do estoque em processo, aumento do giro de estoque, aumento no desempenho de entrega, redução dos lead times.
Isso tudo gera um aumento de venda, né? Que eu brinco muito que não é o objetivo, é a consequência, né? Se você faz tudo isso legal acima, acaba que a venda aumenta, né? Como uma consequência. E a gente faz isso tanto lá no produto acabado, quanto também na matéria-prima, contribuindo muito para o que a gente fala do full kit, né? O que a gente vê o processo não sendo bem explorado, né? Que você começa, encosta, porque está faltando, e é muito comum a gente escutar lá nas operações que é para ir adiantando. E a gente vai adiantando tanta coisa, mas está sempre, né, bem atrasado. Falando de uma forma bem, né, rapidinha, devido ao nosso tempo, seria mais ou menos isso aqui, né, falando um pouco da TOC, compartilhando algumas histórias das nossas experiências que a gente viveu nesses anos aí trabalhando com a teoria das restrições. Parabéns, Gustavo, não só aí pela apresentação de uma forma muito dinâmica, mas por todos os resultados, né, que tu apresentou. Assim, eu achei fantástico tudo que tu trouxe. Muitas e muitas informações, né? Eu fiz aqui uma série de anotações, o palestrante vai falando, eu vou anotando para saber o que é que eu vou perguntar, né? E aí vi muita relação de tudo que tu apresentou, e você falou isso na tua fala inicial, né? Com o Lean, né? Aí você trouxe vários exemplos aí, Taishi Wan, trouxe o próprio exemplo do Henry Ford, quando, né, ele entendeu a lógica ali do processo produtivo, então trouxe várias questões. Para não se prolongar muito, eu vou deixar o espaço depois para que os colegas aí que estão participando façam perguntas. Eu queria fazer aqui só um paralelo, né, que tu falasse um pouquinho sobre isso. Num dos pilares, e fantástico, achei muito massa, né? Os 4 pilares aqui do toque, aprendi pra caramba aqui, já te adianto isso, né? Aí você falou aqui de convergência, consciência, respeito, nunca diga eu sei. E aí eu queria especificamente no tocante ao respeito, porque isso eu acho que está muito ligado, né, ao link quando a gente fala sobre o respeito às pessoas que verdadeiramente movimentam e fazem a transformação que a gente quer dentro da nossa vida, do nosso ambiente de trabalho, né? Aí eu me lembrei aqui de quando a gente está estudando um fenômeno, um problema, né? Eu me lembrei aqui do diagrama de Rosotani. Não sei se tu conhece, mas basicamente o diagrama de Rosotoni ele faz 3 perguntinhas básicas, né? Quando tu vai ali para dentro de um processo. Basicamente existe um padrão? Ele faz a primeira pergunta, né? Existe um padrão? Será que existe um padrão para eu seguir? A segunda ele pode ser seguido, né? Ele é apropriado, o padrão ele é apropriado. Aí vem a terceira pergunta, que você vai salteando para poder chegar, né? E entendendo a lógica do problema, se ele está sendo seguido, né? Quando a gente vai para esse terceiro momento, geralmente a gente coloca que as pessoas não seguem um padrão dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma fábrica, dentro da indústria, né? E a gente acaba, muitas das vezes, penalizando o problema, ou melhor, a pessoa, pelo problema que ali está acontecendo, quando muitas das vezes as 2 perguntas iniciais nem existe o padrão, ou ele nem é apropriado, não consegue ser seguido. E aí, na minha lógica, né, de interpretação, vem a seguinte colocação: às vezes falta o respeito. Não é o respeito pela pessoa, mas o respeito pelo entendimento de um problema relacionado àquela pessoa. Como é que tu enxerga isso, tá? Para a gente depois passar aí pro Rodrigues Neto. Essa, esse momento onde a gente viu que realmente os indicadores ficaram defasados, total. E aí veio o pessoal na resistência e algumas pessoas saíram, mas o fato de chegar para o pessoal e por que você não quer fazer isso? E foi tão, né, aquilo para mim foi tão marcante, né, o novinho ali com, sei lá, 21 anos. E aí quando o pessoal começou, Gustavo, se antes a meta para fazer aquilo lá era 1.000, e a gente conseguia, só que agora isso aqui é tão difícil que se eu for muito bem eu faço 700. Só que se eu for muito bem e fizer 700, eu levo uma chamada porque não fiz 1.000. E eu perco ali o meu prêmio de produção, que é ali R$ 100, que para mim é tão importante, que é o meu gás. E a gente começou a escutar tudo isso, a gente olhava um para a cara do outro. Olha só a diferença que perguntou, por que tu não quer fazer? Né? E isso ali um momento que me levou assim para a vida. Então hoje, quando eu vejo, né, às vezes fazendo implementação, aí os diretores, aí o dono não quer fazer, mas por que ele não quer fazer? Isso, né, chega a dar aquele silêncio assim, tipo, é como se fosse, ninguém nunca perguntou realmente, né? Vamos tentar entender.
geralmente faz sentido, às vezes não, realmente tem, né, pessoas que não querem porque não Claro. querem, mas não é o primeiro, o drive inicial é as pessoas são boas, vamos entender o porquê, né? E isso para mim foi mágico assim, a gente tenta, né, bastante, porque esse perguntar, né, por quê, isso muda muito e já mudou várias diretrizes de projetos nossos que a gente numa sala, né, todo mundo ali se achando muito inteligentezão e tal e faz e quando vai para a prática não, né? Então é comum a gente convidar alguém da operação, que é quem faz, é quem é o touch time que a gente falou, é quem está tocando ali, né? É quem realmente entende. E aí tem o que o Goldrat desenvolveu, as camadas de resistência, né? E a última é que ele fala dos medos não verbalizados, que é esse tipo de coisa, né? Ele tem um Uhum. monte de camada lógica, mas tem uma última ali tal que tenta entender, né, o porquê daquela resistência. Às vezes ela é muito legítima e às vezes está correto, né? E às vezes faz a gente mudar totalmente o rumo ali da ideia, do direcionamento que a gente pensou inicialmente, mas às vezes a gente pensa sem considerar, né, essa visão. Então, a visão humana da TLC é algo realmente que me encantou, né? Eu brinco muito, né, que eu não digo que TLC é bom porque eu vendo, né? Tipo, eu vendo TLC porque ela é boa, porque, né, eu passei por toda essa mudança de visão e uma das que mais me pegou, né, assim, positivamente, foi essa questão do respeito, né, pelas pessoas, né, pelos processos, né, tudo isso. Legal. Mais uma vez aí, Gustavo, parabéns aí pela tua explanação, tá? Fica com a gente aí. Claro. Vou chamar agora um outro parceiro seu, que é o Antônio Rodrigues Neto. Já vai se preparando aí, Rodrigues. E aí, ao final, a gente volta aqui para tirar alguns minutinhos para fazer perguntas, tá? Antes disso, Rodrigues, antes de te apresentar, quando a gente está aqui nesse momento, né, vem vários insights aqui na cabeça, a gente falando sobre as pessoas, daí aí você fez essa pergunta, né? Pô, pergunta lá o porquê, né? E me veio uma parábola depois, se tiver um tempinho, o Haroldo tá aí com a gente, que é a parábola que o Haroldo conta, né, sobre a transformação do milho em pipoca, quando você tá lidando com as pessoas. Porque sim, de fato, vão ter pessoas, Haroldo, que não vão se transformar em pipoca. E aí, claro, mas a grande maioria quer se transformar em A pipoca, grande maioria. né? Isso. A grande maioria quer, a hora colocando excelente palavra, a grande maioria quer se transformar em pipoca, né? Então é claro que vai ter uma ou outra que você precisa ali, né? Mas aí fica aí para depois o Haroldo. E aí já vou já aproveitar, tá, Rodrigues? Rapaz, o Haroldo tem que participar com a gente aqui sempre. Acabamos de ganhar a turma um curso online que será sorteado ao final aqui do nosso encontro. Então, teremos a caneca do Grupo Rap e a, a PDCA, né, que é a consultoria do Haroldo, através do Haroldo Ribeiro, está prestigiando a gente aí ao final com um curso de Líder 5S. Tá bom? Então, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Nesse momento, vou aqui apresentar aqui o nosso material para facilitar, né, e chamar o nosso amigo Antônio Rodrigues Neto. O Antônio Rodrigues Neto, ele é diretor executivo de operações e logística da Alvoar Lácteos, a empresa Betânia, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele é mestre em gestão empresarial, ele é certificado pela Microsoft Office Specialist, com mais de 2.000 alunos. O Rodrigues Neto, ele é uma das grandes referências aqui no nosso Nordeste na área de formação, né, de Excel avançado, né, com mais de 2.000 alunos aí formados. Aí ele vai poder se apresentar melhor e falar um pouco mais sobre isso. É Black Belt Lean Six Sigma, também certificado, professor convidado aí da Unifor para a disciplina de logística e fundador da central do Excel. Rodrigues, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo, né? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E agora, o Rodrigues vai falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória e também apresentar de forma prática, né, um pouco do que a gente viu aqui com os conceitos apresentados pelo Gustavo. Bem-vindo, o Rodrigues. Está contigo aí. Prazer. Boa noite a todos. Obrigado, Alan, pelo convite. Gustavo, felicidade enorme estar aqui do seu lado. A gente reviver todo Toda minha. esse, né, para mim tá meio que nostálgico já. E também vi um monte de pessoas aqui, né, de conhecidos, né? O professor Haroldo já está aqui conosco já há muito tempo, né? Tem a Tiziana, e o Paulo Teixeira que está aqui, o César, né? Então agradeço aí por estarem aqui prestigiando. O Reginaldo Lima também, o Tasso, né? Neise, anotei um monte de nome aqui, até o Lenine, que trabalhou com a gente há muito tempo.
Que bacana, tá todo mundo junto aqui. Adorei, adorei. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já ir conversando. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Acredito que todos estejam vendo, né? Pois bom, vamos bater um papo aqui sobre teoria das restrições, gente. Eu só vou falar do assunto porque eu efetivamente me apaixonei pelo assunto, né? Eu não falo, não gastaria energia se eu não acreditasse nas ferramentas, na metodologia, que eu acho que para o mundo empresarial ele é super aplicado e nos revela muitas coisas que a gente não está acostumado a ver, que tem muitas crenças de negócio. Então, vamos conhecer que inicialmente a Alvoar, né? Esse mundo, né, de laticínios é um negócio bem peculiar, né? Tem dois colegas aqui novos aqui, o César e o Paulo, que acabaram de entrar na empresa, né? Estão começando a se apropriar um pouquinho da vida de laticínio, porque tem um pouco aí da magia do campo, né? Da captação do leite, da manufatura dos produtos e do processo de distribuição. A Alvoar hoje, né, se vocês terem uma ideia, é a fusão aí de duas empresas, né? A Betânia Lácteos e a Embaré Camponesa, né? São duas empresas de regiões distintas. Há 2 anos tá no processo de fusão, já tem 2 anos. Hoje ela é a quinta maior empresa de laticínio do Brasil, deve faturar aí mais de 4 bilhões esse ano, prospecta ter um pouquinho mais, quase 5. São empresas de 4 mil funcionários, são 8 fábricas, cada fábrica dessa também é o centro de distribuição, porque ela parte produto para os clientes. São 17 centros de distribuição, até o final do ano serão 24, contando aí com as fábricas, serão 32 operações aí no Nordeste e Sudeste. Hoje processa 4,2 milhões de litros de leite por dia, isso é mais ou menos 5 mil fazendas abastecendo as plantas. E é uma empresa que ela tem um jeitão de indústria e distribuição, né? Atende direto aos clientes sem uso de canal intermediário como distribuidor e atacadista. Os atacados somente os cash and carry. Deixa eu ver aqui só para ser correto aqui. Então, essa característica aí de indústria, de laticínios, ela é super peculiar, porque todas as fábricas estão no campo, estão no sertão dos estados, né? Então, tem uma característica aí de longa distância, o leite chegar até o mercado consumidor e se espalhar ao longo das regiões. Tem uma approach diferente, né? É, hoje, a empresa lida aí com quase 50 mil clientes, né? Atende 80% dessa carteira mensalmente. Fator emite aí hoje 1 milhão de notas fiscais por ano, então uma escala de distribuição considerável, 540 milhões, 1.000 toneladas de produto. E hoje a logística da empresa ela atinge aí mais de 2 mil cidades aí, quase todos os estados brasileiros. Os centros de distribuição estão mais notadamente no Nordeste e em Minas Gerais, né? Os restantes chegam através dos outros canais de venda. Então, essa é a empresa. Normalmente, aqui, Alan, né, eu trato os 4 frentes, as 5 frentes que normalmente eu trago para poder fazer, né, explicar o processo colaborativo da empresa. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre abastecimento, né, usando a teoria das restrições. Então, há uns 8 anos atrás, nós tínhamos uma grande dor, que era uma capacidade de produção grande, né, isso logo há muito tempo atrás, e tinha muita falta de produto, né? Ou seja, nós estávamos aí desbalanceados, e o Gustavo foi quem participou desse projeto na época, que nos ajudou a aplicar a teoria das restrições para o processo produtivo. Mas como é que é o jeitão da empresa de planejar a produção? Mas se vocês conhecerem aqui, né? Tudo começa lá usando o BSC, fazendo o planejamento estratégico, né, da empresa para os anos que vem à frente. E usamos aí a metodologia de SNOP para poder fazer o planejamento, o plano mestre de produção das fábricas, né? Esse plano mestre, ele aplica diretamente aqui um pouco de previsão de vendas, uma coisa que a gente já vai falar que previsão de vendas é uma coisa que a gente precisa, mas para uma família de produtos a gente utiliza 100% da teoria das restrições, que é o grupo de produtos refrigerados, né? Então a gente usa aí as ferramentas para poder planejar tanto os planos mestres de produção mensais, como as revisões semanais e os diários com a teoria das restrições. Então, basicamente, a gente já viu aí, né, o Gustavo apontou que são os dois modelos mais utilizados para produção nos diversos negócios de manufatura: produção empurrada e produção puxada. Só para dar um briefing aqui rápido na previsão de produção, no plano de produção empurrado, tem uma forte dependência da previsão de vendas. Forte. Porque você produz e aloca esse estoque para que a força de venda faça a venda desses produtos. Então, você está empurrando ali a produção
e fique disponível. E como consequência disso, e é muito comum, eu não vou dizer que é só da empresa que eu estou agora, mas em diversas empresas que a gente tem conversado por aí, existe baixa assertividade nas previsões de vendas. Porque quanto mais você tenta acertar as previsões, tem gente que é gênio nisso. Quando eu conheci a teoria da gestão, eu sofri um pouco, né, Gustavo? Eu adoro estatística, sempre adorei. E a gente vê que, a depender da forma de análise que tu está fazendo, das previsões, né, os forecasts, até a nível de cliente, quanto mais você detalha, mais erra, né? E o Gustavo até nos apresentou, junto com o Silvério, uma dinâmica que a gente vai brincando ali com nível de acerto, previsão, acerta o papelzinho para o lado e você mais constrói um alvo fora do centro de apoio, né? A um risco, né, causado aí pela produção empurrada é a venda de produtos diferente da produção, porque aí tem os seus máximos locais. A equipe de vendas ela vende um produto, normalmente associado à sua remuneração, né, que é a forma lá que a gente, né, alinha a sua forma de você medir que eu me comporto daquela forma. E por sua vez, a área de produção ela é muito voltada para custo, eficiência fabril, OEE, né, Lean, né, ou seja, está tudo voltado ali para custos enxutos, né? Processo, quanto menos variabilidade, menos trocas de produção, setup de linha, melhor a sua eficiência de produtos, de produção. Né? E outra que tem bastante aí é uma alta variabilidade de acerto, né? E alta variância entre as previsões e as demandas acontecendo. Agora a gente utiliza a produção empurrada. A Alvoar não deixa de utilizar, não. Para os produtos secos, com alto shelf life de produto, que a gente tem essa característica de produtos que tem uma boa quantidade de tempo de vida, a gente coloca a produção empurrada, né? Agora, para uma família de produtos, a gente escolheu produção puxada. Os produtos que têm shelf life curtos, iogurtes, queijos, requeijões, manteigas, esses produtos a gente não pode ter muito estoque. Ele vence rápido. Aí tem as características da produção puxada. Tem uma baixa necessidade da previsão de vendas, mas em paralelo aí tem uma alta velocidade de reação. É aquilo que o Gustavo mostrou naquele gráfico onde tem o lead time longo e o touch time rápido, né? Ou seja, você tem que ter batidas mais frequentes. Então, tem uma maior frequência para você ressuprir os seus estoques. Exige da empresa uma alta flexibilidade operacional. Nós tivemos, né? Acho que a Irlanda até, não sei se a Irlanda está aqui tá, a Irlanda está aqui. Né? Tivemos que fazer diversas aplicabilidades de produção, questionamos o tempo todo os lotes de produção, né? A gente isso colocava o tempo todo, olha, esse realmente tem que ser o menor lote possível, tem que ser 20 mil, não dá para ser 10 mil, não dá para ser 5 mil, porque isso deixa a fábrica, a indústria mais flexível, né? Então, o iogurte você não pode ter estoque, né? Tem que ter pouquíssimo estoque. Nesse meio tempo, a gente se deparava com um problema sério, né? Nós tínhamos muito produto armazenado, nos gráficos que o Gustavo trouxe agora aqui, tem aquelas azul, né? Ou seja, bastante produto e tinha um alto índice de ruptura. E a empresa mede ruptura da seguinte forma: o pedido entra com R$ 1.000 e se faturar somente 900 porque um item ou outro, ou um conjunto de itens não tem disponível, essa diferença é índice de ruptura. A gente chama lá na empresa de índice de corte, mas vou trazer aqui ruptura para ficar mais fácil na leitura. E tinha 12% de perda de faturamento por ausência de produto. Eu estou colocando aqui 12, tem um mês que é, algum período que era 11, 12%. Então tinha um pepino na mão para a gente resolver. E aí era o tempo todo, não, vamos produzir mais, né? Tem muito corte, então não tem capacidade instalada, é aquele dilema, né? De como é que pode? Tem produto com excesso, tem produto com falta. No fim do dia, ou no fim do exercício, tinha 12% que eu não conseguia atender. E se a gente resolvesse esse problema, né, identificando o gargalo e onde é que nós deveríamos atuar, nós tínhamos ali a capacidade de aumentar 5, 6, 7% de receita sem inclusão de mão de obra, que foi isso que aconteceu com a gente, tá? Então, esse aqui era o nosso principal foco aqui na época, a gente conheceu a teoria das restrições. Acho que o presidente da empresa estava numa palestra, acho que com os meninos da Riachuelo, e aí ele deu aquele estalo e disse, rapaz, isso aqui funciona para a gente para lidar com o iogurte, que a gente não pode ter muito estoque. E assim foi contratada a consultoria para nos trazer esse conhecimento. Prolongar aqui o assunto eu não vou, porque o Goddard já foi apresentado, né? Ele é um físico israelense que trouxe a teoria das restrições para o mundo do negócio. Também já foi falado pelo livro A Meta. Deixo a dica aqui, que quem quiser lá no YouTube, coloca o filme A Meta. De vez em quando tem algum gaiato lá que vai e derruba o videozinho, né? São 45 minutos, é fácil, é um romance. Aliás, todos os livros do Goddard são romances, até a leitura é muito simples, né?
Mas eu já achei, eu ia até compartilhar isso, Alan, né? O vídeo foi quebrado, os 40 minutos foi quebrado em quatro. Então tem mais ou menos 10, 11 minutos que dá para colocar no YouTube. Você acha o primeiro, o restante vem embaixo. E aí mostra toda a trajetória lá do gerente industrial, tentando salvar uma fábrica que está na beira da falência, e que é exatamente o assunto do vídeo, né? Também vimos que tem outros assuntos que abordam aí projetos de estoque, produção, tem alguns que ainda estão em inglês, mas a grande maioria já foi todo convertida para o português, né? Mas vamos aqui. Ferramenta que foi nos que nós utilizamos para poder calibrar a nossa produção. É uma ferramenta do TPC, que o Gustavo também pontuou aqui na palestra anterior, né? Tambor, pulmão, corda. E, além disso, foi acrescentada a gestão dinâmica de pulmões. A gestão dinâmica de pulmões é o quanto o estoque precisa ser elevado ou reduzido de acordo com a situação logística ou de abastecimento que você tem. Então, no geral, o que que nós colocamos para a empresa? Nós dimensionamos o pulmão inicial, o projeto ele entrou assim, inclusive. Para cada SKU, nós dissemos qual era o tamanho do pulmão, aí fizemos uma análise rápida, o Gustavo participou da época do time para dimensionar isso, né? Analisamos alguns períodos de venda e dissemos que aquele pulmão era o ideal para aquele produto. Só que ele é vivo, é só para poder fazer o start do projeto. Essa linhazinha cinza que está aqui é o nível de estoque. E esse pulmão ele é dividido em três pedaços. Por simplicidade orientada pelo Goldrich, os tamanhos e as cores são definidos em três pedaços. Um terço é vermelho, um terço é amarelo e um terço é verde. Eu mesmo não acreditava nisso, né? Disse, rapaz, não é possível. Eu estudei tanto ponto de ressuprimento, né? Fazendo inclusão de velocidade, lead time, Little's Law de produto, né? Do estoque máximo, convergência para poder fazer cálculo de capital aplicado. E aí você me traz um gráfico com três coresinhas, isso vai dar certo. Então eu mesmo tive que mexer com o meu emocional um tempo atrás. E aí, como é que funciona essa dinâmica? Isso é SKU a SKU location, gente. É impressionante o que ele nos revela, que já eu mostro para vocês. Se o seu estoque permanece algum tempo no risco crítico, seja ele qual for o tamanho do estoque que você dimensionou, ele sugere que o seu estoque seja um pouco maior. Certo? Isso aí o próprio software nos ajuda, tem que ter tecnologia para isso. Então ele sugere um estoque maior. Quanto a esse estoque? Um terço, né? Ele joga um pouquinho para cima. E aí você planeja os seus ressuprimentos, seja via produção, seja via compras, né? Seja abastecimento, o que seja. Da outra forma, com os produtos que estão azul, que tem excesso, ou que o seu sistema de abastecimento fica frequentemente no verde, isso quer dizer que o seu processo de abastecimento está regular. Então, o próprio sistema sugere uma redução de estoque. E faz isso para todos os itens que você tem no seu processo, no seu sistema produtivo. E assim nós fizemos, certo? Nós temos o SAP como, né, nossa ferramenta de gestão de negócio como um todo. E nós implantamos o OneBeat, que na época era outro nome, né, Gustavo? Era o Symphony Melody. Então, todos os parâmetros de suprimento, tamanho de estoque de produção, lote mínimo, tempo de recolocar, seja produtivo ou seja de transporte, a zero de estoque é colocada nesse sistema, né? O SAP leva as informações de saldo de estoque, qual é a demanda real, quais são as ordens de produção que tem aberto ou ordem de transferência, os produtos que estão em trânsito para aquele destino. Ele considera todos esses insumos de dados e devolve o que precisa produzir, o que precisa ressuprir no centro de distribuição e o qual item é crítico. E essa criticidade é onde o meu estoque está parado. Se ele estiver parado no amarelo, a ordem de produção é amarela. Se ele estiver parado no vermelho, a ordem de produção é vermelha, né? Então, assim é a dinâmica. Agora, na prática, como é que acontece isso? Considerando aí que os nossos 17 centros de distribuição estão vendendo todo santo dia produtos, os seus 300 SKUs espalhados aí nos lugares, né? A venda é o tempo todo, o dia inteiro. Então, tem uma rotina que faz o cálculo dentro do próprio sistema que, com base na venda real, precisa ser ressuprido o estoque daquilo que foi necessário porque já saiu o produto, certo? E dentro da fábrica, que também é uma célula de venda, né? Você se abastece, então reduz os estoques, ela gera a necessidade de produção. Produção para poder ressuprir o seu estoque na fábrica. Aí uma coisa que nós aprendemos, quanto mais você fraciona o seu estoque ao longo da cadeia, você tem a fábrica, tem um centro de distribuição avançado, tem um outro centro de distribuição e um ponto de apoio, maior a sua variabilidade de demanda, né? Quem gosta de estatística sabe, quanto maior a variabilidade, ou seja, quantas camadas você divide, maior, porra, mas maior é foda, né? Maior vai ser a sua variabilidade. Quando você concentra mais a sua demanda, menor essa variabilidade. Então, o nível de acerto ele é maior.
Então, aqui é a dinâmica de venda, abastecimento e transferência. Quem faz essa dinâmica todo santo dia é a Irlane, que está aqui, né? Tá aí, Irlane? Dá só um oi aqui, pro pessoal te ouvir, ver o teu rostinho aqui, né? Oi, gente. Eu uma equipe, né? Eu, uma equipe de 3 pessoas. Comigo, né? É, com a E ajuda aí do aí, transporte, né? E das filiais que fazem os é, recebimentos também, né? É conjunto. Mas você vai e explicar aí, aí. como é que é feito isso? Todo dia tem 2 entregáveis. A Irlanda faz isso aqui, você pode calcular N vezes por dia, mas nós escolhemos fazer uma vez por dia, senão a gente deixa a fábrica louca e a operação também louca. Mas é uma escolha, sabe? Eu quero fazer o cálculo de produção 2 vezes por dia, quero fazer uma vez por semana, quero fazer todo dia. Nós escolhemos fazer o cálculo de produção uma vez por dia. E gera uma lista dos itens que devem ser produzidos. E essa lista tem cores. Ela é ranqueada por linha de produção conforme o tamanho do seu estoque que está lá penetrado, que é o Buffer Penetration. Ali que tem uma linhazinha, vou pegar a vermelha, ela é a primeira ordem a ser produzida na linha de sachê, que é aqueles bate-guti, né? E está dizendo que o seu pulmão está penetrado 75%, está na faixa vermelha e ela é a prioritária. Agora, para simplificar isso no dia a dia, eu até fiz um ajuste aqui, Ilane, me permita aqui a intervenção da carinha da sua lista de trabalho, tá? É aquela mesma lista aqui. Em um dia, tinha essa fila, essa ordem de produção para ser produzida, ela era crítica, ela tinha que ser produzida antes, inicialmente. Tem algumas ordens que estão em amarelo, com base nas regrinhas de vermelho, verde e amarelo. E no dia seguinte, por um processo de rodagem e atualização de necessidade, eu vou voltar aqui e vou avançar. Veja que algumas ordens mudaram de cor, certo? Aquela amarelinha, que era verde, ficou amarela, e uma ficou vermelha. Isso quer dizer que teve uma venda em algum lugar, em qualquer local de venda no Brasil, nas fábricas ou no CD, e o estoque que estava na última linha, que era 8% de penetração, ou seja, tinha 92% de disponibilidade de estoque, passou a penetrar 74%. Isso que o Gustavo pontuou, que é uma venda muito grande, que nós batizamos de demanda não razoável. Aconteceu aquela. E todas as empresas têm isso. Tem hora que você está vendendo pouco, tem hora que você vende quase o estoque todo, né? Principalmente quando chega no final do mês. E o que que acontece com o modelo de orientação à produção? Ela sai e vira prioridade, né? Ela vira prioridade. Então, ela passa à frente de todo mundo. Então, a próxima ordem que deve ser produzida é aquela que teve a maior venda, que reduziu os estoques. Nós estamos falando de um modelo de produção puxado, conforme a redução dos seus estoques, e esses estoques foram reduzidos conforme a venda real. Então, a fábrica, a indústria, ficou alinhado à área de vendas conforme a demanda real. Isso muda, gente, a tipologia inteira da fábrica. Dinâmica, flexibilidade, tamanhos de lote, turnos de trabalho. E a gente da logística também teve que mudar, né, Ilane? Nós tivemos que mudar tipo de caminhão, carga compartilhada, carga seca com carga refrigerada. Não mudou todo o jeitão da empresa operar, com base nessas premissas, né, que é mais velocidade do que quantidade. Forma de comunicação interna é a mais simples possível, papelzinho com cores, entrega a ordem de produção, ticketzinho amarelo para poder ficar fácil de entender, isso faz parte dos princípios da POC, o simples é melhor, né? Aqui é uma carinha dos entregáveis dos relatórios que nós temos, nós apontamos os estoques que estão acima do verde ao azul, e quando está na vermelho, né, ele está no ponto crítico. E para isso dispara todos os planos de abastecimento e produção. Então, só para a gente relembrar aqui, essa aqui era a dinâmica e os resultados que nós tínhamos antes da implantação do projeto. Após o projeto, a gente implantou, levou 3 meses para poder configurar, setupear o sistema, criar os lotes de produção. Esses aqui foram os resultados seguintes. Olha o tamanho da ruptura que passou a ter após a implantação de teoria das restrições. O corte, certo? Então, tudo que eu tinha de 12% passou a ser na casa de 4, 5, e teve meses a 3% de ruptura. Colocar isso no gráfico anual, que aí normaliza todos os meses, né? Aqui parou em 2019, mas ainda hoje é mais ou menos nesses índices, em torno de 4,9, 4,5. Então, a diferença 7 a 8% a gente conseguiu gerar de receita sem incluir nenhum equipamento e nenhuma mão de obra a mais na operação. O que isso é um prazer enorme para quem é investidor, para quem tem capital aplicado e para quem está gerindo uma planta, né? Por outro lado, uma forma de a gente ter cuidado é a coisa mais fácil você diminuir ruptura aumentando os estoques, né? É muito simples. Como é que eu acabo com minhas perdas de faturamento, falta de produto? Sobe os estoques, né? Mas isso é uma verdade, isso não é uma verdade, tá? A gente aumentou as vendas, inclusive reduzindo estoque. Aquilo que o Gustavo trouxe
É totalmente verdade. Totalmente verdade. Olha aqui, nesse cinturão que tem aqui, nessas duas linhas, uma é a venda, que é o azul. E aqui embaixo eram os níveis de estoque. A razão entre os dois números aqui é o cálculo de giro. Então, giro é quantas vezes o estoque se renova. Dentro de 30 dias, dentro de um ano, dentro de 6 meses, a gente que dimensiona isso, mas aqui era mensal. Os nossos estoques giravam 2,8 vezes. Passou a girar 3,5 vezes. Quer dizer que você tem mais faturamento com mais ou menos o mesmo tamanho de estoque. Agora, o bacana disso é que a gente aprendeu a fazer isso dentro de casa, fábrica para centro de distribuição. Então, a gente levou essa ideia para uma camada a mais. Colocamos os nossos clientes. A gente estava discutindo em determinado momento, rapaz, essa mesma dor que nós temos, hortifruti, né, ovos, produtos resfriados, né, carnes, frango, etc., tem esse mesmo dor. Você não pode ter muito estoque na ponta. Então, nós fomos levar essa ideia para o varejo. Primeira porta que a gente foi no cliente nosso, ele desconfiou da gente também, certo? Qual era a ideia? Eu posso ressuprir o estoque da sua gôndola de iogurtes, eu fazendo o cálculo da necessidade. E eu saía dessa negociação de preço, dessa batida de preço junto com o cliente, né? Porque normalmente as indústrias, de uma forma geral, acertam o preço mais em função do volume, né? Só que quando a gente coloca muito volume em iogurte, né? Bastante volume na gôndola do supermercado, o risco de perda por vencimento é enorme. Essa conta acaba voltando para a indústria, certo? De uma forma geral, volta para a gente. A gente paga essa conta, né? Por acordo comercial. Então, a ideia era levar essa proposta. Quando fomos no primeiro supermercado, não gostou da ideia, ficou desconfiado. Ah, mas quer dizer que eu não vou mais negociar com você? É uma máquina que vai fazer o cálculo do ressuprimento? Aí você é isso mesmo. Né? Agora tem que fazer uma integração de software, de dados aqui. Né? Você precisa me informar os meus estoques, os meus produtos, quanto que vendeu. Eu faço o cálculo do tamanho do pulmão, faço o cálculo do ressuprimento e se o seu pulmão precisa aumentar ou diminuir. E aí o Pinheiro Supermercados topou essa ideia com a gente. Nós fomos lá os donos, né, junto com o Alexandre Pinheiro, e aí então, explica, mostrando para ele a ideia, ele apostou, né, fazendo piloto, porque todo mundo, mesmo apostando e acreditando, desconfia um pouco, né. Fizemos com 4 lojas, ele indicou quais eram as lojas, fizemos uma integração de dados, a integração de dados, não era bem uma integração, mas era troca de arquivos via FTP, e fazíamos o cálculo de necessidade e mandávamos para as lojas, nas 4 lojas que nós encontramos. Aliás, 2 iniciais foi na Maraponga e no Morumbi. Quem é de fora, né? Quem é de Fortaleza são 2 bairros aqui da cidade. Então, a ruptura que a gente encontra na loja estava em 32%. A gente fez uma leitura antes, tá? Essa ruptura é diferente da forma que nós fazemos a avaliação interna. Que a gente pega o tamanho do pedido em dinheiro, a diferença do que foi entregue é índice de ruptura. Lá ele é método OSA. Conta o que tem e compara com o que era previsto em número de SKUs. Essa diferença é o número de ruptura. E aqui era o giro das lojas, desse projeto, 1,9 vezes. Isso quer dizer que em 30 dias o meu estoque se renovava 2 vezes. Então, isso quer dizer que o meu estoque tinha 15 dias de suficiência para vendas. Tá? Depois do projeto, a ruptura caiu para 13,5% e o giro dobrou, 3,8 vezes. Isso quer dizer que o meu estoque se renova 4 vezes, toda semana. Então, eu passei a ter uma semana de estoque. Antes trabalhava com 15 dias, depois passei a trabalhar com 7 dias. Essa diferença é o delta ganha, o save que o projeto implementa para ele, que é a disponibilidade financeira de capital aplicado. Tá? Depois nós ampliamos e colocamos em toda a rede. Né? Aqui é o nível de ruptura aí, mês a mês, ao longo do projeto, quando estava no início da implantação. Nós saímos ali de 30 e poucos por cento, para chegamos até 4% de ruptura. Depois fomos numa outra loja, mostramos também um projeto, o Mercadinho São Luís também entendeu as vantagens competitivas que tinha esse projeto, liberava a preocupação do varejista, né? O sistema que fazia o ressuprimento, avaliava o tamanho adequado para o pulmão todo dia. E aí fizemos da mesma forma, piloto, íamos depois do piloto, fazia a demonstração, os ganhos de ruptura, que era 34%, passou a 10%. E vantagens do projeto, né? Redução de vendas por indisponibilidade de produtos, né? Aumento das vendas, ou seja, aumentou a disponibilidade, teve maior venda, vendas perdidas, né? Fornecer aos clientes o que eles realmente queriam, ou seja, ia estar na gôndola resuprido aquilo que realmente estava dando vazão no checkout. Tinha uma menor necessidade de oferecer descontos, produtos em gôndola com shelf life curto perto de vencer, que tem muito isso no Pão de Açúcar ainda, né? Tem muitas gôndolas de produtos próximos do vencimento. E aumento da fidelidade do cliente, porque a gente tirou uma preocupação dele de ficar gerindo isso, né?
algumas reduções instantâneas que a gente identifica, isso são todas reais, menor perda com vencimento, porque agora o estoque é de uma semana, não é mais de 15 dias. Quando a gente fala de 15 dias na média, é porque tem produtos com 20, produtos com 25, né? A média a gente sabe que é a pior medida possível. Redução de custos com estoque aplicado, capital de giro disponível, né? Fluxo de caixa mais disponível, aumento significativo dos estoques, o giro dos estoques dos produtos. Agora, nesse momento, depois de muitos anos, nós já estamos em 20 redes, e isso dá aproximadamente 300 lojas. A Alvoar fazendo a gestão do ressuprimento através de máquina, né, que ela vai lendo estoque a estoque, e até agora a gente já temos 16% de crescimento de faturamento, descontado em inflação. Nesses clientes, os demais não, mas esses clientes que têm POC aplicado do ponto de vista metodológico, software fazendo isso de ressuprimento instantâneo de produto, 60% de redução de produtos, ruptura bem menor, e todas as lojas a gente dobra o giro. Esses são os ganhos que a gente tem. Então, nós aprendemos dentro de casa, experimentamos bem, reduzimos nossos índices de ruptura e levamos isso para o varejo, e é uma ferramenta que até agora nós temos encontrado bons resultados. Então, na prática, é isso, né? A gente já pegamos tudo que a Goldert nos traz de ferramental, do ponto de vista metodológico, e aplicamos na indústria e levamos isso uma camada à frente até o varejo. Essa é a contribuição aí que eu trago para vocês. Acho que Alan agora fica aí, né, na sessão de perguntas, respostas, né, que a gente... Eu acho assim, o Rodrigues, primeiro, parabéns aí por toda a estratégia, né, que vocês adotaram. Parabenizar também e agradecer o teu time que está aí, né? Eu acho que isso é muito, muito bacana. Vocês estarem abrindo as portas aí da indústria, né, da Betânia, para disseminar conhecimento, né? E aí eu acho que, assim, da mesma forma como eu fiz aqui com o Gustavo, várias anotações, mas eu queria trazer aqui, o Rodrigues, que eu acho que acreditar no método, mesmo quando a gente não acredita, né? Você disse assim, pô, Alan, logo no início eu olhei desconfiando, né? Mais ou menos alguma coisa assim para o método, mas os resultados são impressionantes, pelo que eu pude observar, né? Vocês começaram com um cliente parceiro, que foi o Pinheiro, né? Pinheiro, bom vizinho. Isso. E aí vocês estão com mais de 20 redes de varejo e mais de 300 lojas fazendo toda essa dinâmica, né? E aí, o Rodrigues, eu queria fazer aqui uma relação com o Lean, porque para mim tudo que tu me mostraste aí é uma visão, né, Lean de como você gerir estoque, de como você trabalhar. E aí, quando a gente olha para o Lean, especificamente, quando a gente fala assim dos 8 desperdícios do Lean, tem lá a superprodução, né, como a gente considera como a mãe de todas as perdas, digamos aí, e logo em seguida você tem lá o estoque. Como é que é? Eu queria que tu talvez fizesse aí essa relação de como é que é, metodologicamente, né, você acreditar no método que seja capaz, de fato, de reduzir os teus estoques, gerar uma maior lucratividade e aumentar o número de parceiros, trabalhar, né, com essa lógica. Como é que foi isso, cara? Porque eu acho que para mim acho que é isso, acreditar no método e entender que ele vai te dar resultado, né? Sem dúvida. A melhor coisa que tem, você só convence os outros, às vezes, com o resultado mesmo, né? É a melhor forma de você convencer alguém, tá? Então me mostra que deu certo. Né? Eu fico super feliz toda vez que eu trago esse assunto para... Em algum momento na universidade, tenho levado bastante, é que dá certo, né? Nós tínhamos muitos itens parados no estoque. Muitos itens. Muito leite, muito... vou pegar aqui um exemplo. Nós temos 4 sabores mais clássicos: morango, ameixa, graviola e salada de fruta. Aí nós estávamos abarrotados de ameixa e faltando morango, né? E perdendo venda. Chegava pedido de morango, não atendia porque tinha ameixa, né? Chegava pedido de graviola, não atendia porque estava produzindo a ameixa que estava faltando no dia anterior. Aquele desalinhamento, demanda real com o que eu estava produzindo. E isso é o tal do máximo local que o Gustavo falou agora, né? É, eu olho muito para produtividade. Então é muito melhor fazer uma produção de um sabor só durante uma semana inteira, né? Não faço setup, fico somente voltado para a higienização dos tanques, né? Fazer o ciclo do processo produtivo, né? Ou seja, está tudo alinhado. Eu não mudo muito pouco.
né? E aí, se você aloca exatamente aquilo que está saindo para produzir, você está atendendo a demanda real. É a empresa voltada para o mercado, voltada para o cliente. E aí, quando você olha na conta, no fim do dia, você deixa de produzir aquilo que não está vendendo. Ou seja, não, peraí, não está vendendo, para. Essa é a mesma coisa do fluxo interno de produção, né? Ou seja, na metade da produção eu não preciso produzir aquilo porque o gargalo já está lá cheio de produto. E passa a produzir aquilo que está vendendo. No geral, seus estoques todos caem. E a venda aumenta, porque você tem produto disponível para atender exatamente o que está chegando de pedido. Muito bacana. Pessoal, a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu vi que já tem umas 2 ou 3 perguntas. Eu queria só fazer mais uma antes de a gente seguir, Rodrigues. E depois eu vou colocar um link para que os colegas que estão aí conectados com a gente está com uma audiência super bacana, 51 pessoas conectadas aqui com a gente. Eu vou colocar o link para que vocês preencham ali um formulário super simples, tá? Com nome, telefone e uma senha que eu vou dar. Toda vida que a gente está fazendo workshop tem que ter uma senha que é para saber que estava realmente aqui presente com a gente para poder participar do sorteio, né? Mas aí eu queria antes, Rodrigues, fazer essa última pergunta. Parece simples, né? E você trouxe aí uma outra questão que parece simples, que quando os resultados vêm e eles são significativos, aquele gráfico que tu mostrou, e aí tu usou um termo mais ou menos assim, vamos normalizar os dados, porque você tinha vários meses, né? E vamos olhar por ano. É incrível aquela redução que você mostrou ali até 2018, se não me falha a memória, alguma coisa nesse É, sentido. 19 ali. 2019, alguma coisa assim, ó, mas continuamos do mesmo jeito. Claro É, que. eu acabei pegando a Irlânia que me atualiza, eu esqueci de pegar o atual, viu, Irlânia? Mas Não, eu, tranquilo, tranquilo. A pergunta que eu queria era justamente isso. Cara, quando o resultado vem, parece que é mais fácil você dizer assim: sim, vamos continuar acreditando no método, né? Porque o sim. resultado está vindo. Mas o que a gente vê, e isso eu vou trazer inclusive com fala do nosso último workshop, que a gente estava aqui com o Marcelo Itiama, com o Mário Andrade, que são pessoas que vêm também da indústria e têm um conhecimento gigantesco. E quando se fala de método, é que com o passar do tempo, as pessoas passam a desacreditar no método e passam a literalmente, né, a falhar em planejamento, a falhar na estratégia de produção, falhar na análise de causa, porque elas passam a fazer da rotina a sua melhor avaliação do método. Cria o método pela sua rotina. Como é que depois de tanto tempo, permanecer acreditando no TOC e na forma como vocês estão trabalhando? E claro, né, mesmo com os resultados que a gente viu aí. Não, não é fácil não, viu, Alan? Primeiro, no começo já foi uma pancada grande, né? Aí tem turnover de gerente, sabe? Tem turnover de supervisor. E aí começa a trazer hábitos, é normal, né? Hábito, você constrói isso em onde você está. Mas a gente escolheu uma forma de produzir, está nos procedimentos da gente. Não é o procedimento do Rodrigo, não é o procedimento da Ilane, não é o procedimento da empresa de atuar. Então, a primeira coisa principalmente cargo de gestão, todos eles passam por integração, por todas as áreas. E na nossa integração tem lá o método de produzir. Nós utilizamos o método empurrado e utilizamos o método puxado. Legal. Para esses produtos aqui, inclusive está em procedimento, é empurrado até X tempo de autonomia, porque mesmo o leite tem shelf life curto. E esse aqui é o produto que é puxado conforme a demanda real. Para insumos e matérias-primas também é desse jeito. Só que ele tem um delta de segurança maior, porque para poder variar, né, e atender a demanda conforme a real, como eu não conheço a demanda real, tem só uma expectativa, o cheirinho do que vai produzir. Então, aí para manter isso, o procedimento não é da área de logística, não é do Rodrigues, não é da Ilane, não, é o procedimento da empresa, né? O Legal. presidente acreditou na época do projeto. Aí é muito importante isso. Ainda melhor ainda que foi ele que trouxe a ideia, né? Foi mais fácil para a gente. Né? A gente contratou quem sabia fazer, quem já tinha implantado, quem já estava acostumado. E no começo, é assim, a gente tem que se comportar um pouco aberto. Eu não tinha nenhum conhecimento há alguns anos atrás sobre, né? Passei a ter contato, implementamos, eu aprofundei, porque eu achei super bacana. Os resultados vieram e a partir daí a gente se acostuma e fica fácil para a gente falar sobre TOC hoje. Legal, legal. Parabéns mais uma vez, Rodrigues, e muito obrigado aí por ter aberto realmente as portas aí da Betânia pra gente, tá? Eu tô mandando aí, pessoal, agora o link no chat e vou também projetar. Eu já tô vendo que tem as perguntas, mas eu depois, logo em seguida a gente faz as perguntas. Vou projetar também o QR Code. Então já tá aí o link. A senha vai ser
Vou colocar aqui a senha 2210, tá? Essa é uma senhazinha. Então, entrem nesse link, eu vou projetar aqui o QR Code também, para que vocês possam preencher, como eu disse, 4 perguntinhas, para que a gente faça aí, logo em seguida, o sorteio, tá? Então, coloquei aí o QR Code na tela e também coloquei o link aí no chat. Tem que mandar para a Argentina também, né? Se for sorteado. É verdade, é isso mesmo. E tá aqui, ó, caneca. Vou postar amanhã, tá, pessoal? Tem a caneca da semana passada que saiu aqui para uma cidade pertinho, para quem não é daqui de Fortaleza do Ceará, né, para Maranguape. E aí fiquei na expectativa de almoçar em Maranguape no sábado, eu disse, não, eu quero entregar em mãos. Acabou que não deu certo, vou ter que postar realmente amanhã, né? E aí, quem sabe, essa daí já não vai lá para a Argentina também amanhã, tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui só com quantas pessoas já preencheram. Já temos 22 pessoas preenchendo, então vou para as perguntas e logo em seguida a gente faz aí o sorteio, tá certo? Então, Gustavo e Rodrigues, deixa eu ver aqui algumas das perguntas que nós tivemos. A primeira foi para o Rodrigues. A velocidade do giro de estoque nas lojas não onerou seu custo logístico referente a frete e consumo de combustível? Como fez? Esse é o maior trade-off da gente. Quem foi que fez a pergunta? Só para direcionar aqui para Opa, ajudar. desculpa, foi. Tá. Aqui tá com um número, acho que é o número do celular, eu não consegui ver. Depois, se alguém quiser se identificar, tá, pessoal? Tá, tá certo. Tá bom. É um número de telefone, né? Então, é o Tem um número. 5859, né? 859, final. Por falta de nome, eu vou dizer, né? 5559. Mas, bem, é um trade-off, certo? A gente teve que lidar com isso no comecinho do projeto e, para não onerar o custo, em primeira camada, que a gente chama de T1, que é tirar da fábrica e colocar no centro de distribuição. Nós tivemos que ajustar a tipologia de veículos, porque como o modelo pede mais frequência, né, a gente teve que fazer uma coisa totalmente fora da caixa. Pegar uma carreta de produto refrigerado, que só mandavam 100% refrigerado, aí já é um outro ponto de ruptura, né, do processo de TLC, quando você faz sempre do mesmo jeito, né, e o máximo possível, né? Aí, com o TLC, como é que a gente quebra isso? E aí tivemos a ideia no meio do caminho, né? É sempre assessorado, né? Onde a consultoria leva assim, né? Não diz diretamente, ela espera que a gente aprenda, né? E gere as soluções. E aí a gente pegou toda a carreta nossa hoje, com todos os nossos fornecedores, tem divisória térmica. Então o carro vai com frio e seco, né? E nesse frio e seco, a lona térmica ela é móvel, né? Então condiciona aí se precisar de mais produto refrigerado, leva mais produto refrigerado, se precisar de um produto mais seco, a gente coloca mais seca, ou seja, nós ajustamos a tipologia. Para as lojas do varejo, a gente ajusta a frequência, né? Normalmente é uma vez por semana. E com o projeto que a gente incluiu para o varejo, a gente ajusta para 2 vezes na semana. O que faz adequar é o tamanho do pulmão, de acordo com o lead time. Se a gente tem 48 horas para entregar, o lead time é um tanto. Se tem 72 horas para entregar, o pulmão é outro, né? E o próprio sistema vai aprendendo, né, em forma de máquina, vai aprendendo isso, qual o tamanho mais adequado para cada produto, para cada local de vendas, né? E aí vale, por outro lado, você ficar medindo o seu custo. O ideal é a conta que você tem que fazer não é a sua despesa, é o quanto você ganha com aquela venda. Como aumenta a receita, gera margem absoluta, então você compara com o seu custo. O custo pode até aumentar um pouquinho, mas tem que analisar a margem, se a margem aumentar maior do que o seu custo, está valendo. O projeto ele tem save na conta. Legal, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu peço até que o Gustavo até complemente, se for o caso, né? Isso tem a ver com aquele gráfico, né, que vocês mostraram, justamente, né, que faz essa diferença. Cara, tá, beleza, não é que eu não possa ter custo, é que a receita e o lucro tem que ser bem maior do que os custos envolvidos. Seria nesse sentido mesmo. Normalmente, quando você acorda um projeto como esse, o preço de venda do produto é o que menos interessa. Vamos dizer que assim, né? Preço sempre interessa. Sempre interessa. Mas ele não é o mais importante num processo como esse. O mais importante é a certeza que não vai faltar produto.
Quando você cria, normalmente era como é o nome do consultor da Godet, o Gaúcho, Gustavo. Tá fechado aí, ó. Ah, não, deixa eu. Tá, Tá no microfone. Você tem que abrir. tá desligado teu microfone. Pronto. Tinha a equipe do projeto era eu, Silvério, Áureo e o Leonardo, né? Áureo. Pronto, ele dizia uma coisa pra gente. Você tem que criar uma vantagem muito competitiva, de tal forma que o cliente tenha muita dificuldade de trocar você. E não pode ser o preço. O preço é uma outra conversa, né? Se você está cuidando, eu tenho um exemplo aqui no Ceará que a gente admira muito, a gente sempre olha para ele, é a DAG. A DAG ele é um distribuidor de cosméticos, né? E Uhum. a grande maioria dos varejistas daqui, nos donos de supermercado, o corredor de cosméticos é gerido 100% pela DAG. Ele domina aquilo, ele sabe qual é o produto que está na moda, ele sabe qual é o produto que vende efetivamente, o preço ele discute menos. Ele entrega o corredor para que a DAG faça a administração do corredor. Isso é uma vantagem competitiva. O varejista, ele não sabe qual está vendendo, qual é a cor que é melhor, qual é o produto da moda, qual é o que está patrocinando. Ele domina isso, ele entregou o corredor para ele. Nosso grande desejo é esse. Pegar a gota refrigerada e ser toda nossa. Mas a gente está conquistando, Legal, muito bom, muito né? bom. Preço é uma conversa peculiar. Uhum. Tem aqui uma outra pergunta do Mardson Carvalho, tá? Rodrigues, como foi Tá? administrada o custo de tempo parado para o setup de linha devido à priorização de produtos? Ainda bem que tem uma vantagem da indústria de laticínios para produtos, para iogurtes, certo? A gente saboriza no final da linha. Então, o setup aí é a nível de tamanhos de garrafa, praticamente, né? Pouquíssima saborização. Então, você troca lá os movimentadores de garrafas, e daí leva, te põe uma produção mínima de setup de um dia. Nunca faz dois setups num dia. Então, no momento do SIP, faz o setup de linha. E o setup ele é pequeno, o que isso é uma vantagem. E a saborização é durante o processo de linha. Então, você saboriza isso ou no tanque e aplica no tanque de fermentação, enquanto faz a fermentação do produto e o resfriamento, ou você saboriza na linha, né, que é melhor ainda, base única e sabores na ponta. Aí o setup quase não interveio. A gente, quando troca de tamanho, a gente fez uma escolha que a gente foi aprendendo isso, né? Trocas mais rápidas, a gente faz isso através de SMED, né? Isso é muito frequente nas indústrias, né? Você mede o tempo, ajusta direitinho, faz trocas mais rápidas e faz coisas em paralelo. Então, quando faz a higienização dos tanques de fermentação e resfriamento, faz o setup para a troca de garrafas. E é rápido. Legal, legal. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou agora projetar aqui quantas pessoas nós já tivemos inscritas aqui no sorteio. Já são 20 horas e 43 minutos para a gente também já ir fazendo as considerações finais, tá? Então, eu vou baixar aqui a nossa lista, eu vou mostrar aqui o nosso painel, tá? Eu vou divulgar aqui para vocês. Nós temos aqui 35 respostas. E vamos fazer aqui o nosso sorteio. Então, nós iremos sortear Rodrigues e Gustavo do número 2 ao número 36, tá? Do número 2 ao número 36. Então, vamos aqui rapidinho. Colocar aqui o nosso sorteador. Olha o Haroldo aí já com a gente aí. O professor Haroldo Ribeiro. Vamos lá. Do número 2 ao número 36, tá? Pessoal, a gente vai usar aqui o sorteador de forma simples mesmo, do número 2 ao número 36. E o primeiro item que a gente vai sortear vai ser justamente essa caneca, tá? Do grupo IREP, que é a parceria que a gente tem aí, tá proporcionando para a gente também poder fazer aqui esses nossos encontros às terças-feiras. Então, do número 2 ao número 36.
E o número sorteado foi o número 34. E o número 34 vai ser Adriano dos Santos. Adriano dos Santos, tá? Adriano dos Santos, a gente vai entrar em contato aí contigo pelo teu celular. E aí vamos ver aí teu endereço e ver para onde nós iremos mandar a caneca. É a pessoa da Argentina, ô, Rodrigues? Não sei, rapaz. Será, hein? Acho que não, Pois né? é, mas Adriano dos Santos, tá? E o nosso segundo sorteado, vamos resetar aqui. Novamente aqui do número 2 ao número 36. O Adriano fica fora dessa. Ficou 34 de novo, não vale, né? É. E foi bem pertinho, viu? Número 32. Aí o Não, Adriano é lá em Caçapava, São Paulo, viu? Tem que mandar via Sedex para tomar o café tá logo na certo. quinta-feira. Tranquilo. E o outro é o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, pelo menos o DDD é daqui do Ceará. É, rapaz, trabalha lá comigo, ó. Olha aí, Paulo. Aí pois ele acabou de ganhar. Vou agora parar de projetar aqui. Um curso completo aí de 5S com o mestre Haroldo Ribeiro, um curso AEAD, tá? Haroldo, fala aí um pouquinho pra gente sobre o curso. Estamos aí 46 pessoas aqui com a gente para a gente ir para as considerações finais. E mais uma vez, Haroldo, obrigado aí pela tua presença. Alan, o prazer é muito meu, né? Eu estou sempre aqui aprendendo às terças-feiras à noite. Você sabe, mais segundas-feiras tem as minhas lives tradicionais há 4 anos. E terça-feira agora é consagrada às lives do Alan Neto, né? Então, eu estou sempre aprendendo, aprendi É. mais uma hoje com os convidados. Um grande abraço aí. Para quem não sabe, eu cheguei ao Alan Neto através do Rodrigues, viu, Alan? É, isso mesmo. Em 2018. Então, esse curso faz parte de uma série de 30 cursos que eu tenho gravados, tanto de 5S como de TPM. E quem participa tem 1 ano para poder participar online, né? A pessoa entra lá no link que eu vou mandar e ela faz provas e também pode baixar o e-book, Manual do Facilitador de 5S, como também todo o material de apoio para ajudar a sua empresa a implantar, a revitalizar, incrementar e até chegar ao nível classe mundial de 5S. É fruto da minha experiência aí durante 30 anos, implantando 5S em vários países da América Latina, inclusive na própria Betânia aí, onde eu tive Exatamente. o forte apoio do Rodrigues na época, durante 2 anos. Muito bom. O professor Muito Haroldo legal. é referência aí na implantação de TPM e 5S. É isso mesmo. Isso aqui são. Impressionante. Eu guardo com o maior carinho, né? Eu tenho aqui 2 livros que teve com dedicatória aqui do Haroldo. Então, assim, é sempre um prazer, Haroldo, mais uma vez te agradecer aí. O Haroldo é a nossa grande referência de 5S de TPM, né? Tem um canal aí no YouTube, nas redes sociais como Instagram e LinkedIn, vem sempre postando aí muito conhecimento. E como ele disse, todas as segundas-feiras ele tem a live, né? Como uma das grandes referências e trazendo outras grandes referências aí da ABQ e de vários outros setores da indústria de uma forma geral. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, Haroldo? E aí, o Gustavo, deixo agora aqui para as considerações finais, né? Um momento em que você também divulga aí um pouco aí a Flow Consulting. Fica aí contigo agora. Ótimo, né? Primeiramente agradecer, né, o convite, Alan, né? Falei inicialmente, mas reforçando esse agradecimento, realmente um momento muito muito bacana. Foi muito bacana ver os números aí que o Rodrigo trouxe, né? Revivi bastante coisa, né? Muito desses momentos, né, tô um pouco com dúvida, mas vamos com dúvida mesmo, né? A gente foi construindo aquilo junto e até você tem esse poder, né? E foi o que encantou a gente, fez a gente tomar essa decisão de abrir a consultoria e, e aí acessem, né? Flow Consulting com 2G, né? Tem lá a nossa página, a gente está sempre postando, né? Conteúdos bacanas. A gente tem também esse propósito de estar divulgando, né? A metodologia e vou estar lá à disposição, né? Então a gente atua em vários segmentos, com certeza a gente vai conseguir trocar uma ideia bacana e juntos, né, tendo aquela humildade arrogante, né, como a gente falou, né, que juntos a gente vai conseguir, né, tá aplicando esses conceitos que a gente viu aqui, a gente, né, deu uma pinceladazinha em alguns conceitos, o Rodrigues trouxe, né, perfeita a apresentação dele e conta com a gente, né? Também, né, querendo entrar em contato, né, o arroba lá pessoal, né? O Gustavo Fernandes.10, Gustavo Fernandes lá no
no LinkedIn, né? Vamos estar à disposição para conversar sobre TOC, né? Que assim como o Rodrigues, né? Eu também um apaixonado aí pelo assunto e sempre bacana estar aumentando essa comunidade TOC aí que só vem crescendo, né? Ultimamente. Legal. Pessoal, eu deixei lá nas divulgações que eu vi, que eu fiz e também no nosso grupo, o contato aí do Gustavo, tá? Então, o contato lá direto lá do LinkedIn. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Aprendi demais aqui contigo hoje. Acho que é um tema, né, que completou recentemente aí 30 anos da divulgação do livro A Meta, se não me falha a memória. Mas 40 já, bastante. 40 anos, desculpa, 40 anos, e que já que está mais atual do que nunca, né? E aí os números que o Rodrigo trouxe e os vários exemplos de case que você trouxe também mostra isso para a gente. Então, muito obrigado, tá, pela tua participação e pela tua disponibilidade. Antônio Agradeço Rodrigues mais. Neto, contigo. Não, agradecer, eu sempre tem muitas perguntas aqui, eu vi que por conta do tempo, né? Mas eu sou super feliz, cara, em compartilhar isso, né? Porque tem outros cases de colaboração com transporte, né? Uso de carro, capacidade disponível em frota de diversos fornecedores. Tem um case da Coca-Cola super bacana, com redução de CO2, com base em aproveitamento de veículo com trânsito, trechos vazios. Mas esse aqui em específico, o TLC, eu levo ele para muitos lugares, né? Dado o resultado que efetivamente chegamos. Então, agradeço mais uma oportunidade aqui de colocar na mesa, né, essa ferramenta de gestão, muito bacana, intrigante, né, bastante intrigante, diferente, né, para a Machado daí o toque, né, você já sabe que não é o toque, é o TLC, né, uma coisa que nos abomina fortemente. É, Né? E o espaço aqui é muito legal, muito interativo. Eu participei dos outros, Alan, né? Eu estava assistindo aí com o Haroldo, estava assistindo com os demais na semana passada. É muito enriquecedor, né? Então, eu vou aproveitar aqui e parabenizar pela iniciativa, a mesma iniciativa Legal. que o Haroldo faz, trazer gente para fazer suas experiências. Eu acho que é muito carente de experiência, né? Efetiva, né? Tem muita coisa que a gente vê por aí, e esses workshops são maravilhosos para isso, né? Às vezes, se deixar aqui uma ou duas cabeças pensando sobre esse assunto para que explore um pouco mais depois, já valeu super a pena. Isso mesmo. E aí tu me trouxe agora, né, a memória que na próxima semana a gente vai estar aqui com dois assuntos, na verdade, com um assunto dividido em dois temas, né? Super bacana, que é o Lean Energy. Se não me falha a memória, o Glauber Cavalcante, que é doutorando aqui pela Universidade Federal do Ceará, está aí com a gente, vai estar com a gente aqui na próxima semana, falando sobre esse tema que é particularmente novo dentro do Lean, né? Que é quando você traz a eficiência energética, tá, para dentro aí do Lean. Inclusive, foi a dissertação de mestrado do Glauber Cavalcante na Universidade Federal e agora está sendo transformada aí, está sendo trabalhada como dissertação do doutorado, tá? Como a tese do doutorado, melhor falando. E vai estar com a gente também, né, o Enios, ex-gerente da Troller, que vai trazer também um case de eficiência energética, transformação do mercado cativo para o mercado livre de energia, com resultados extraordinários, né? Na ordem aí de mais de R$ 1 milhão em um ano, né, de implementação depois desse case de sucesso lá do Enzo, vão estar com a gente aqui na próxima terça-feira. E já fica aí o nosso convite para que todos vocês participem. Então, pessoal, muito obrigado. São 20 horas e 54 minutos. Já estouramos aqui o nosso tempo. Mais uma vez, agradecer a todos vocês pela nossa audiência, pela paciência, pelas perguntas, pela interatividade e com um carinho muito grande aí ao Haroldo e em especial pelo dia de hoje, o Gustavo Fernandes e o Antônio Rodrigues Neto. Parabéns pelo que vocês trouxeram e mais uma vez muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Sempre às mas, ordens. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.